recebi uma pergunta aqui que diz o seguinte: eu fiz a solicitação de extensão de turismo, ela foi aceita em 18 de dezembro de 2020, mas eu não recebi a carta. Não sei até quando posso ficar aqui. Como posso saber a data ou receber uma segunda via? Bom, então, geralmente, quando a pessoa entra nos Estados Unidos com visto de turista, ela recebe ali 6 meses. Então, o visto de turista, quando você entra aqui, o oficial na fronteira, muito provavelmente, vai te dar 6 meses de permanência nos Estados Unidos, tá? Então, às vezes a pessoa, por algum motivo, ela quer continuar fazendo turismo aqui, ou aconteceu alguma coisa que ela não pode sair durante aquele período de 6 meses. Então, a pessoa acaba dando entrada com um pedido de extensão daquela estadia de 6 meses que ela recebeu. O que acontece? Passando aqueles primeiros 6 meses da sua estadia inicial, se você tiver com um pedido de extensão pendente, você não está computando o tempo de presença ilegal, tá? Quando você passa do período e não tem uma aplicação de extensão pendente, você começa a computar tempo de presença ilegal nos Estados Unidos, o que não é bom para você. Então, o que a pessoa pergunta aqui é que ela não recebeu a carta, provavelmente aquele protocolo que deu entrada no pedido de extensão, e não recebeu o protocolo ali com o número do caso, por exemplo. Temos aí mais ou menos menos de 2 meses que a aplicação foi dada entrada em dezembro. Então, o que está acontecendo? A imigração está demorando um tempo mesmo para enviar aquele recibo da pessoa. Então, aguarda mais um tempo aí que você poderá receber esse pedido. Agora, um pedido de extensão não quer dizer que ele vai ser aprovado, tá? Você fez um pedido de extensão, a imigração pode negar. Então, você não recebeu o approval notice, mas isso vai demorar aí, às vezes, 4, 5 meses e você não vai saber a decisão. Então, a escolha de permanecer aqui durante esse tempo foi sua. Então, a imigração, o que ela vai fazer, às vezes, vai passar aquele período de 6 meses que você pediu para estender e vai chegar uma aprovação, de repente, só cobrindo aqueles 6 meses. Se você não tiver dado entrada num novo pedido, você começa a computar tempo de presença legal. Então, tem que ter muito cuidado com esses pedidos de extensão, tá? Então, você só vai saber quando a imigração julgar o seu caso e aprovar ou negar aquele pedido de extensão, tá bom? Recebi uma pergunta aqui do Gabriel. Quais perguntas o consulado costuma fazer para cônjuges que buscam green card pelo casamento? Tá, geralmente quem vai analisar a petição I-130, que é do casamento, é o USCIS aqui dentro dos Estados Unidos, tá? Então, ali vai estar analisando se o casamento realmente é legítimo, se as pessoas já se conheciam, se conhecem a família um do outro, como um relacionamento comum. Então, no consulado, eles podem fazer algumas perguntas nesse sentido, tá? Outra pergunta aqui do Engenheiro Gonçalves, Engenheiro Gonçalves 2019. Pedido de asilo é uma boa opção? Bom, pedido de asilo, se você se qualificar para asilo, pode ser uma boa opção. Se você realmente estiver sofrendo perseguição no seu país, com base nos 5 graus de proteção de asilo, que é se a perseguição é com base na sua cor, se a perseguição é com base na sua religião, ou com base na sua opinião política, ou com base em que você é membro de algum grupo social protegido, por exemplo, as minorias sexuais. Se a perseguição for por causa disso e for uma coisa sistemática, de repente o asilo pode ser uma boa opção.
Imigrar Elwa pergunta, previsão de abertura do consulado. Olha, os consulados eles vão estar monitorando a situação aí dos países, né, com relação ao Covid. Então, provavelmente, se os números nos países vai ser determinado de acordo com cada país. Se os números aí do vírus estiverem aumentando no país, provavelmente o consulado vai estender esse fechamento do consulado, porque o oficial ele não quer se expor ali com algum risco de contaminação, às vezes pelo Covid. Então, a gente está monitorando aí. Eu fiquei sabendo que para pedido de renovação de visto de turista, no Rio de Janeiro só está recebendo lá para setembro. Então, assim, tá uma espera grande mesmo. Uma pergunta do Edu Galvão. Se o indivíduo estiver com status irregular nos Estados Unidos, ainda assim poderá aplicar para algum EB? Bom, EB é a sigla para Employment Based, ou petições com base em trabalho, com base em emprego, né? A gente tem a categoria dos Family Based, com base em relações de família. Temos as categorias do Employment Based, com base em relações de emprego. O que acontece? Se a pessoa estiver aqui dentro dos Estados Unidos, está fora de status, a pessoa está irregular aqui, ou porque passou aquele período de status dela, mesmo que ela tenha uma petição de Employment Based aprovada, ela não vai conseguir fazer o ajustamento de status aqui dentro dos Estados Unidos por ela estar fora de status. O ajuste de status pressupõe que a pessoa esteja em um status válido para ajustar para outro, tá? A não ser que esse período que a pessoa está fora de status seja menor que 180 dias, ou seja, ela não passou mais de 180 dias fora de status, ela poderia fazer o ajuste de status. Mas se passou mais de 180 dias, de acordo com a seção 245K, ela não vai poder fazer o ajuste de status aqui nos Estados Unidos, tá bom? Doutor Mark, boa noite. Gostaria de saber os tipos de asilo político que podem ser solicitados. Bom, eu mencionei antes, asilo político com base em raça, com base na sua religião, com base na sua opinião política, com base na sua nacionalidade, ou se você é membro de um grupo social definido, tá? Se for violência comum, muita gente reclama que o Brasil é violento e que tem medo. Isso não é motivo para pedir asilo, né? Violência urbana já foi determinado como não sendo motivo para asilo. O Regivaldo Maia pergunta: essa regra do public charge vai cair mesmo definitivo nesse governo? O que você acha dessa regra? Bom, para quem não sabe, o public charge, ou a regra do encargo público, ela diz que um estrangeiro ela pode ser considerado inadmissível para os Estados Unidos se tiver risco daquela pessoa ser um encargo para o erário público americano, tá? Então, essa regra, ela existe desde 1888, se eu não me engano. Então, nós estamos falando aí de uma regra com mais de 100 anos aí, né? Então, o Trump, ele não criou essa regra. Ele apenas está enforçando, né, executando uma regra que já existia no ordenamento jurídico. Então, o Biden agora está vindo e está querendo repelir aí do ordenamento jurídico algumas ordens executivas que o Trump colocou com relação a esse public charge. Ele tornou mais difícil você conseguir demonstrar que você não seria um erário público para os Estados Unidos. Então o Biden aí está trabalhando para eliminar algumas ordens executivas aí, se não todas do presidente anterior. A Ivete pergunta: boa noite, Dr. Mark. Pessoa solteira, maior de 21 anos, com green card há 1 ano. É possível aplicar para os pais, independente do status matrimonial do aplicante? Quem tem green card não pode aplicar para pais, tá?
Quem tem green card aplica para cônjuge ou para filhos, não para pais. Para você aplicar para o seu pai, você vai ter que virar cidadã, aí sim, você vai poder aplicar para os seus pais, tá bom? O Dario Cunha Neto, posso alternar o passaporte italiano e o visto americano para entrar e sair de semestre em semestre ou tem algum risco? Bom, para quem não sabe, por exemplo, o Brasil, ele não faz parte do grupo de países chamado de Visa Waiver Countries, ou países em que tem a isenção da necessidade de ter um visto no passaporte. A maioria dos países europeus faz parte desse grupo de Visa Waiver Countries, a Itália, por exemplo. Como a gente sabe, muitos brasileiros têm dupla cidadania com algum país europeu, principalmente com a Itália. Então, a pessoa, ao obter um passaporte italiano, se ela não tiver nenhum fator que impeça ela de ter o ESTA, que você faz um programinha ali online, você não precisa ir no consulado, pagar aquela taxa de visto, você faz um processo online chamado ESTA, que se aprovado, você pode viajar para os Estados Unidos a cada 2 anos, acho que, não sei se está $60 a cada 2 anos. Então a pergunta dele é o seguinte, provavelmente a pessoa tem um visto já no passaporte brasileiro, né, aquele visto que vale por 10 anos, visto de turista, e tem um italiano que não precisa de visto. Aí vem com passaporte brasileiro e ganha aqui 6 meses de turismo. Sai, volta rapidinho e entra agora, apresenta o passaporte italiano para ganhar 90 dias. E fica fazendo assim. Não, porque apesar de você ter dupla cidadania e 2 passaportes, você é a mesma pessoa, é o mesmo digital. Então, não é que quando você entra com passaporte italiano, eu sou o fulano de tal italiano, mas quando eu entro com o brasileiro, eu sou o fulano de tal brasileiro. Não, você é a mesma pessoa. Então, toda vez que você entrar, você vai ser sempre a mesma. Então, vai saber se você ficou aqui 6 meses, ficou 5 dias fora, voltou, ficou 90 dias, vão saber disso, isso aí com certeza. Tá? Você pode usar o seu italiano para entrar, você pode usar agora, se você estiver usando isso para ganhar uma vantagem, isso aí com certeza vai ser descoberto. Murilo pergunta, se a imigração descobre que trabalhou ilegalmente, prejudica o processo de EB3? Então, o EB3, categoria dos Employment Based, categoria número 3, o tipo de visto que você precisa de uma oferta de trabalho, uma empresa americana te ofertando ali uma oferta de trabalho e fazer um processo chamado de certificação laboral. A empresa americana tem que demonstrar que ela precisa contratar um estrangeiro porque ela não consegue achar um similar americano ou que tem green card aqui disponível nos Estados Unidos. Então faz o processo, o EB3. Se a pessoa trabalhou irregularmente aqui e isso pode sim afetar, mesmo que sua petição seja aprovada, a sua admissibilidade fica comprometida, porque você violou uma lei imigratória. Tá? Aí pergunta, quais os meios que a imigração tem de descobrir que trabalhou sem autorização? Existem várias maneiras, às vezes você recebe sua conta bancária aqui, enfim, tem várias maneiras de chegar a isso, sabe? Às vezes, até mesmo numa entrevista com você, a imigração acaba descobrindo isso, tá? Lá no aeroporto, quando eu trabalhava no aeroporto, por exemplo, ali numa conversa com a pessoa ali, já dava para sentir a real intenção da pessoa nos Estados Unidos. Se você tiver uma boa leitura, às vezes, do ser humano, você consegue captar que tem alguma coisa errada e você continua nas perguntas que você acaba chegando a pessoa acaba se entregando, né? Uma pergunta, alguma chance dos Estados Unidos fechar a fronteira com o México igual fez com o Brasil? Luiz Felipe pergunta. Não, eu acho que da mesma forma que os Estados Unidos estavam monitorando a situação da Europa e resolveu fechar com a Europa, e depois monitorou a situação do Covid com o Brasil, fechou o Brasil, se os números no México saírem fora do controle lá, com certeza os Estados Unidos pode adotar uma medida similar, tá?
O México não está fora disso, né? Isso aconteceu com a China, com o Irã, com quase todos os países da Europa, incluindo aí Irlanda, Reino Unido. Pergunta aqui, você sabe quais países estão liberados para entrar nos Estados Unidos? Hoje, quais não estão liberados Brasil, países europeus, Reino Unido, Irlanda, China, Irã. Acho que esses são os que estão com restrição aí de viagem para os Estados Unidos, tá? Os demais ainda não têm esse tipo de restrição.